Vamos falar do Vasco, enfrenta no domingo Boa Vista, Lucas Moretti. Quarta rodada do Carioca, busca voltar a vencer depois da derrota no Clássico dos Milhões para o Flamengo. Vamos conferir a reportagem, daqui a pouco a gente fala do Vascão. Após a derrota para o Flamengo no Clássico da última quarta-feira pelo Campeonato Carioca, o Vasco se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa para iniciar sua preparação rumo a mais uma rodada do torneio. O gigante da colina vai a Bacaxá, em Saquarema, para enfrentar o Boa Vista no domingo às 8h30 da noite. Em quarto lugar, no Grupo A da competição, com 4 pontos, o Cruz Maltino tropeçou nas últimas 2 partidas, desperdiçando a oportunidade de ficar nas primeiras posições da tabela. E para o jogo de domingo, o técnico Fernando Diniz deve realizar alterações na escalação do time. Com Verratti e Ryan vendidos, o treinador pode contar novamente para o jogo contra o Boa Vista com GB, enquanto Inestrosa e Brenner não são oficialmente anunciados pelo clube. David também é uma opção para o ataque. Já em relação ao desfalque no jogo, o Vasco não terá à disposição o volante Cauã Barros, que foi expulso no último Clássico de Milhões. JP e Hugo Moura são as opções. E na zaga, Cuesta sentiu dores e ainda é dúvida para domingo, mas o recém-chegado Saldívia é o substituto imediato. Jair e Matheus Carvalho completam as baixas. O que passou, passou. A hora agora é então de virar a chave e focar naquilo que interessa ao elenco e principalmente ao torcedor. Gols e, é claro, vitórias. Moretti, esse jogo tem agora um efeito psicológico, emocional, a confiança, né? O Vasco vinha, de certa forma, né? Desde o final da Copa do Brasil. Assim, lógico que o torcedor ficou meio abalado, mas começou o ano com a esperança do Vasco ir longe, aí tem a derrota para o Flamengo, pega, porque tudo que a gente falou era o primeiro jogo, o Vascaíno sem estilo de otimismo, o Flamengo vinha sem ritmo de jogo e a gente já sabe o que aconteceu. Como é que você vê essa preparação, esse estado emocional e o time em si para pegar o Boa Vista domingo? Não é uma coisa assim, vai lá, ganha, que é obrigação. Claro que pela tradição e camisa do Vasco tem que vencer sempre, independente onde seja o local. Agora, há pouco tempo o Fluminense perdeu do Boa Vista lá. Exatamente. Não vai ser um jogo fácil, né? Esses times pequenos, como a gente sempre fala aqui, já se preparam há muito tempo e quando enfrentam um grande, normalmente dá a vida e acaba dificultando as partidas. Domingo, a expectativa é que o Vasco vá com um time misto novamente, até porque na próxima quinta-feira o Vasco já tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, então internamente o Vasco já olha para essa primeira partida com mais prioridade, até do que o jogo do próprio domingo. Então o Vasco teve hoje de manhã para treinar, amanhã treina novamente, domingo tem essa partida contra o Boa Vista e vai se preparar aí com o time titular para enfrentar o Mirassol em São Paulo na próxima quinta-feira, que é como a gente sempre fala no programa, o foco de todas as equipes nesse primeiro momento de temporada tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa pontuar. O Vasco tem o Mirassol que está passando por um processo de reformulação total, perdeu muitos jogadores. Então é um jogo difícil em São Paulo, mas tem que aproveitar esse primeiro momento do Mirassol ainda de reformulação para tentar buscar alguns pontinhos ali e preservar o time titular para chegar com força máxima para pontuar nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Deve ser um time parecido com o que jogou contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Deve ser isso, né? Novo atacante na área, lá no Gigante da Colina, o Brenner desembarcou na manhã de hoje, no Rio, para realizar exames e assinar seu contrato com o Vasco. Com a saída do Verratti e do Ryan, né, o Brenner deve ser o titular para a vaga no ataque. As imagens são da BTB Esportes, que acompanharam a chegada. Tem imagens? A gente vai ouvir o que o Brenner falou. Ele falou também com a rapaziada, né? Vamos ouvir. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol e espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Olha, falem bem, falem mal do Fernando Diniz, você vê o respeito que ele tem dos jogadores, você vê a relação que ele cria com os jogadores. O Brenner praticamente deixando claro que talvez o grande responsável, claro que jogar com a camisa do Vasco, tem tudo isso, mas a importância do Diniz nessa contratação, Moretti. Não, é importantíssimo, né? E não só apenas na chegada do Brenner, na chegada dos outros 2 reforços também que o Vasco já fez de contratação nessa janela de transferências. O Rojas foi a mesma situação, o Diniz liga para o Rojas e convence ele a fechar com o Vasco,
Saldívia também é a mesma situação, o Diniz liga para o Saldívia e convence o zagueiro a fechar com o Vasco. Essa situação do Brenner também aconteceu com o Inestrosa. O Diniz também liga para o atacante colombiano, apresenta o projeto, ele gosta, deixa o Boca de lado e fecha com o Vasco da Gama. Então, assim, o Diniz ele tem sido, né, uma peça fundamental nessa janela de transferências. E a chegada do Brenner, ao meu ver, é muito representativa. Poucos torcedores talvez conheçam o Brenner, mas o Brenner é um bom jogador. É um atleta jovem, o Brenner tem apenas 26 anos de idade. O Brenner conhece o Diniz por já ter trabalhado com ele e o Diniz também conhece o Brenner. O Diniz trabalha com o Brenner pela primeira vez no Fluminense no ano de 2019. Ele fica 6 meses com o Brenner no Fluminense. É muito novo ainda. Ele tem apenas 6 jogos, inclusive pelo Fluminense, não marca nenhum gol. E logo em seguida ao Fluminense, em 20, o Diniz ele chega ao São Paulo. O Brenner ele tinha sido emprestado ao Fluminense. E assim que pisa em São Paulo, o Diniz pede para a diretoria do São Paulo para fazer com que o Brenner retornasse. Aí ele retorna ao São Paulo em 2020. O São Paulo faz uma campanha muito boa de Campeonato Brasileiro ali naquele ano. O Brenner tem 22 gols em 44 partidas. Então, assim, números incríveis que fazem o Brenner, inclusive, ser vendido ao Cincinnati. Tem o primeiro momento de adaptação no clube norte-americano e já vira em 2022 tendo 18 gols em 31 partidas. Ou seja, eu estou trazendo esses números para o vascaíno entender que o Brenner é um atleta que faz gols. É um atleta que tem uma média muito legal de gols. Ele tem um problema de adaptação no futebol italiano, né? Um futebol completamente diferente, muito mais físico, né? O Brenner é um jogador que não conseguiu se adaptar e agora volta ao futebol brasileiro com a expectativa de resgatar o seu bom futebol com um técnico que fez ele ter esse primeiro momento bom na carreira. Então, assim, é um acerto muito grande do Vasco. Se o Diniz conseguir fazer com que o Brenner retorne a jogar aquele futebol que ele apresentou no São Paulo em 2020, o Vasco tem um grande jogador aí para o setor ofensivo. A gente fala, poxa, mas o Vasco perdeu o Ryan. É bom nesse momento o Vasco deixar um pouco o Ryan de lado. É claro que o Brenner não chega com essa moral do Ryan, mas é um atleta que tem tudo para fazer um bom ano aí com o Vasco em 2026. Vocês lembram da falha do Hugo Souza contra o São Paulo? Claro. Foi o Brenner que fez o gol. Foi, né, que desarma o Hugo Souza e faz o gol. O Hugo Souza tenta driblar o Brenner. Posso fazer um comentário rapidamente sobre o Fernando Diniz? Que a Silene está esperando lá na rua. Eu acho bacana ele agir dessa maneira nas negociações e ligar para os jogadores, só que a função principal dele é ser treinador, gente. A gente não pode elogiar o Fernando Diniz apenas por participar das negociações e ajudar nas contratações. Ele precisa ser cobrado para poder fazer o time jogar, porque a forma como o Vasco atuou contra o Flamengo é preocupante. E repito o que eu falei, ele não pode dizer aquilo na entrevista coletiva e talvez as palavras dele tenham sido pior mesmo que a derrota. Porque se ele acha que está tudo bem, aí é para o torcedor vascaíno ficar preocupado. Então eu acho bacana ele participar das negociações ligando para os jogadores. Mas a função principal dele é ser treinador de futebol. E ele precisa fazer o time jogar, porque hoje ele tem um elenco melhor do que ele tinha ano passado. Então é isso, rapaziada. O Vasco, que é o 4º colocado aí do Grupo A no Campeonato Carioca, após essa derrota aí sofrida para o Flamengo por 1-0. O Vasco enfrenta agora o Boa Vista no próximo domingo aí, às 8h30 da noite. Vasco é o 4º colocado, apenas os 4 primeiros do grupo se classificam aí para a próxima fase, para as quartas de final. Então essa reta final aí do Campeonato Carioca é essencial para que o Vasco avance de fase para essas quartas de final. O Vasco é o 4º colocado, está ali no limite da tabela e precisa vencer aí domingo o Boa Vista, que é o vice-líder do grupo B. Então o Vasco se prepara aí para esse jogo de domingo. Após o jogo de domingo enfrenta o Mirassol na estreia do Brasileirão. Então é provável aí que o Diniz entre com o time misto, mas irá utilizar também os seus titulares aí no decorrer do jogo, pois o Vasco precisa vencer para avançar no Carioca. E a gente viu também a chegada do Brenner, que chega ao Brasil aí para assinar contrato com o Vasco. Ele aí que foi um jogador que trabalhou com o Diniz em 2 oportunidades, tanto no Fluminense como no São Paulo, onde ele foi muito bem. Depois disso foi vendido aí para fora. Estava na Udinese da Itália e retorna ao Brasil. Ele que falou aí na sua chegada que está muito feliz aí de retornar ao Brasil, investir a camisa do Vasco. Um jogador aí que tem uma identificação com o técnico Fernando Diniz e ele chega para qualificar o elenco do Vasco, chega para ser titular com as saídas aí do Verratti e do Ryan. E esperamos aí que ele se adapte rápido e nos ajude aí durante essa temporada. O Brenner, pelo que a gente conhece, é um jogador goleador, costuma marcar muitos gols aí também, um jogador mais móvel, mais ágil, de velocidade,
também ajuda muito aí na marcação. Então aí um baita de um reforço para o Vasco nessa temporada. O Vasco que também contratou o Inestrosa, né? O jogador colombiano, meia colombiano aí, que vem do Atlético Nacional. Então o ataque do Vasco aí fica um ataque muito veloz, um ataque com muita mobilidade, com o Nuno Moreira, o Andrés Gomes, Inestrosa e o Brenner, né? Um ataque muito bom aí na frente. E a gente espera aí que esse ataque dê liga. Então o Vasco se prepara aí para domingo, onde vai enfrentar aí o Boa Vista em Bacaxá, fora de casa, e precisa vencer a qualquer custo para subir na tabela aí no Carioca e enfrentar aí depois o Botafogo. Então, 2 jogos difíceis aí e o Vasco precisa pontuar para não ficar de fora das quartas de final do Campeonato Carioca. Então é isso, rapaziada. Essas foram aí as últimas notícias aí de hoje. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas, avante Vasco!